Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. É interessante a gente observar essa conversa de Jesus com a samaritana naquele local próximo a um poço e falando sobre água. E essa fala de Jesus me chama muita atenção. Por quê? Porque ela me faz lembrar de um outro texto lá no Antigo Testamento, quando acontece aquela situação do povo de Israel ficar com sede e eles começam a reclamar com Moisés e Arão porque eles estavam faltando água ali. Então é naquele momento que eles tentam a Deus e aí Deus fala para Moisés: falai a rocha e ela nos dará água. Qual o contexto dessa rocha? A tradição judaica vai dizer que ela era um poço que acompanhava o povo de Israel durante a sua travessia no deserto. E esse poço milagroso, ele veio como um presente de Deus pelo mérito de Miriam. Mas depois que Miriam morreu, então esse mérito também foi retirado, esse presente também foi retirado. O poço teria se secado e o povo então começou a ter sede. Então é por isso que o povo começa a reclamar de sede logo depois da morte de Miriam. A Bíblia não fala especificamente sobre esse poço, mas quando a gente vai, por exemplo, lá para o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, Paulo está confirmando essa tradição como algo correto, como algo verdadeiro. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. Ou seja, Paulo também está falando que havia uma pedra que acompanhava o povo de Israel. E a pedra era Cristo. Então, quando Jesus fala para a mulher samaritana que se ela conhecesse o dom de Deus e quem é que estava falando com ela pediria para ele e ele lhe daria de beber água viva. Assim como a pedra que acompanhava o povo de Israel no deserto, se Moisés tivesse pedido, aquela pedra teria dado água para o povo. Então Jesus está com isso trazendo uma referência para o poço de Miriam. E olha só que coisa interessante também. O poço ele veio no mérito de Miriam, ou seja, como resultado da obediência de Miriam, da fé de Miriam. E de onde é que Jesus vem? Jesus nasce de quem? Para quem não sabe, o nome de Maria, em hebraico, é Miriam. Jesus também, como sendo a rocha viva que dá água viva, ele nasce de uma Miriam. Ele veio justamente por meio de uma Miriam. Tem mais um ponto interessante que talvez a gente poderia aqui abordar, é o que acontece com a rocha, quando Moisés fere a rocha com o cajado. Ele fere a rocha e a rocha jorra água. E o que acontece quando Jesus está na cruz? Que o soldado vai com a lança e fura o lado de Jesus. Sai justamente sangue com o quê? Com água. Então, nós vemos em toda a história bíblica sempre referências a Cristo. Toda a Bíblia aponta para Jesus, direta ou indiretamente. E Jesus vem confirmando essas referências bíblicas, essas revelações, através da sua vida, através de suas palavras, de seus ensinamentos.